exercem sua autoridade sobre os súditos. Esse é o modelo que eles estavam visualizando. Porque se eu tiver poder, se eu estou do lado de alguém poderoso, cara, eu vou mandar e desmandar, eu vou fazer e acontecer, e ninguém vai desfazer a minha palavra. O que eles queriam? Eles queriam esse poder, o poder dos governantes, o poder deste mundo. Era isso que eles estavam visualizando. Mas aí a palavra continua, e lá no 26, entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. Jesus fala assim, meus irmãos, existe um padrão secular, mundano, que vocês estão observando, mas eu quero que vocês eliminem isso da cabecinha de vocês. Porque o modelo que eu tenho proposto será diferente. Quem quiser ser líder, tem que ser primeiro servo. E aí no 27 ele continua dizendo que quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Irmão, você já viu escravo ter voz? Escravo não tem voz, escravo obedece. Quando Jesus traz esse ensino, que na época era muito fácil deles entenderem, porque naquela época existia escravidão, obviamente hoje a gente não tem mais esse cenário social de escravidão, mas se você recobrar sua memória, as aulas de história, eu venho de uma cidade, eu sou de Fortaleza, do Ceará. No Ceará tem cidades que ainda têm senzalas, que foram preservadas. Então você vê lá como que os escravos eram tratados, como que eles viviam. Os coitados dormiam amarrados para não fugir. Quando não estava trabalhando, estavam presos. Então eles não tinham autonomia para fazer o que eles queriam. Eles faziam aquilo que o seu Senhor queria que eles fizessem. Então Jesus traz essa explicação, né? Traz esse ensino para entender, se você quer ser líder, se você quer mandar, você tem que primeiro aprender a servir, ao ponto de ser escravo de Cristo. De falar, Senhor, eu me submeto à tua vontade. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida eu vou fazer, embora eu não queira, embora doa, embora às vezes cause um sofrimento, eu vou fazer. E aí ele finaliza no 28 essa perícope falando o seguinte: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o próprio Jesus, ele traz para si a responsabilidade como exemplo, dizendo assim, olha, eu sou rei, eu sou filho de Deus, eu tenho toda a autoridade, mas ainda assim eu vim para servir. Então o exemplo de Cristo, Jesus, é o serviço. Então a primeira coisa que nós aprendemos, irmãos, nesse texto, é que a verdadeira grandeza, ela se encontra no serviço. A gente vê muitas pessoas brigando, né, por posições. Quer ver um campo que isso aqui acontece direto? É dentro do casamento. Dentro do casamento. Muitas vezes as mulheres se sentem menosprezadas diante dos maridos. Você com certeza conhece os movimentos feministas, você conhece os movimentos de igualdade que as mulheres no mundo secular buscam, que querem ser igual ao homem, que querem ganhar igual ao homem. E eu estou falando isso aqui, irmãos, tenham maturidade, tá? Eu não estou aqui criticando os anseios femininos e não estou dizendo que as mulheres não tenham direitos ou tenham que lutar pelos seus direitos, não é isso. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, né? E aqui vai uma palavra para você mulher que se sente inferiorizada, às vezes dentro de casa, às vezes pelo seu marido, às vezes pelo seu chefe. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te deu a maior posição que você poderia ter, baseado nesse texto aqui. Você lembra lá de Gênesis 1, quando Deus criou a mulher? O que Deus disse para a mulher? Aliás, o que Deus disse para o homem? Vou criar uma
Auxiliadora. Quem é maior? Quem é auxiliado ou quem auxilia? Baseado nesse texto é quem auxilia. Então vocês, mulheres, já foram criadas com uma posição superior a nós homens. Porque foi dado a vocês o privilégio de nos auxiliar. Você está entendendo? Eu sei que é difícil de entender, né? Às vezes da gente digerir essas coisas no mundo que a gente vive. Mas é o que a palavra de Deus diz, irmãos. Aquele que serve é maior do que quem é servido. Aquele que quer ser líder tem que buscar uma posição de servo. Então, sabe quando o seu marido, quem é casado, você sabe quando que o seu marido vai ser superior a você? Quando o teu marido estiver te servindo e não o contrário. Então você acha que assumir uma posição, mas na verdade você perdeu uma posição. Porque agora quem está te servindo mais é o teu marido. Então ele está cumprindo isso aqui, ó. Ele está servindo. E quem serve sempre será maior do que quem é servido. E esse texto ele nos confronta porque hoje no cenário que a gente vive de igreja, de empresa, de família, o processo ele é inverso. Então eu vou ser bem visto se eu for o pastor da igreja, se eu for o apóstolo, se eu for o bispo, se eu for o profeta, se eu for o líder de louvor, se eu for o líder da diaconia, se eu for o cara do som, Então muitas vezes as pessoas estão buscando posições dentro do reino ao invés de funções. E qual que é a diferença da posição para a função? Se você olhar para o seu corpo ele é formado de órgãos. A pele é o maior órgão do corpo humano. É o órgão que ele é mais visto, certo? Você está vendo meu olho, minha boca, mas você está vendo boa parte da minha pele. Você vê aqui um pouco das minhas unhas. Mas você está vendo a minha pele. Então a gente poderia pensar assim, poxa, a pele ela ocupa um local de destaque, né, no corpo, porque ela é vista, todo mundo vê. Mas você não vê o meu rim, o meu baço, o meu pulmão, meu coração, você não vê o meu cérebro. Mas eu consigo viver sem um pedaço da minha pele. Se alguém arrancar aqui parte da minha pele, irmãos, eu vou continuar vivendo. Ele pode ocupar uma posição importante, mas a função dele não é tão importante. Ela protege, me protege, mas ela não é vital, de certa forma. Claro que se arrancar toda a pele, talvez a pessoa não sobreviva. Mas eu posso ficar sem uma mão e continuar vivendo, eu posso ficar sem uma perna e continuar vivendo. Inclusive tem pessoas que nascem sem os membros e elas continuam vivendo. Elas têm menos pele que eu e você. Elas têm menos coisas para mostrar. Então, quando nós olhamos para esse cenário, quando nós olhamos para essa metáfora, nós precisamos entender que o nosso corpo, ele é formado por funções e não por posições. A minha pele não é mais importante que o meu coração, que não é mais importante que o meu pulmão, porque eles ocupam não uma posição, mas sim uma função. Cada um deles tem uma função. Para que o meu corpo funcione, cada um tem que exercer a sua função. Porque se o meu coração quiser uma posição, ele vai ter que vir para onde? Para fora. Se o meu coração vier para fora, ele vai parar de funcionar. Porque o meu coração não foi feito para funcionar fora do meu corpo. Então, irmãos, quando nós olhamos para a vida da igreja, toda vida que você tem alguém que não está na sua função, mas está buscando uma posição, ele está fadado a morrer. Porque é isso que a posição faz. Ela mata a sua função. Se eu quero visibilidade, se eu quero ser visto, eu estou indo no caminho do fracasso. Por quê? Porque eu não estou funcionando, eu não estou servindo aonde eu deveria servir. E aí quando nós continuamos
na Bíblia, vamos pular aí um pouquinho o texto, Bruna. Lá em Lucas 14:11, nós vamos encontrar um texto que também fala um pouco a respeito disso, dessa humildade, dessa posição de servo. Pois os que se exaltam, eles serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Por que que muitos hoje que têm cargos, posições altas, estão sendo humilhados? Porque eles buscaram ser exaltados. São pessoas que querem exaltação. Você sabe o que vai acontecer com o nosso ministro? E isso aqui não precisa ser profeta para falar isso, basta conhecer de Bíblia. Os exaltados serão o quê? É Bíblia. Isso é uma lei, irmãos. Isso aqui é imutável. Os exaltados serão humilhados. Todo homem na sua posição. Isso aqui não é palavra para crente, tá? Isso aqui é palavra para qualquer pessoa que respire e caminhe nessa terra. Todo aquele que se exaltar será humilhado. Uma hora ou outra será humilhado. Muitos grandes líderes triunfaram por muito tempo, né? Mataram muitas pessoas, fizeram grandes estragos, mas no final da sua vida foram humilhados. Terminaram humilhados. Ou com a vida degradante, ou com a morte degradante, mas foram humilhados. Não conseguiram êxito, sem falar na vida eterna. Não vou nem para a vida eterna, porque é outra história, né? É outra história. Mas quem se humilha será exaltado. E aí talvez você se pergunte assim, mas o que é humilhar? Humilhar, irmãos, não é eu prestar aqui um papelão na frente de vocês. Por exemplo, não é o pagar mico, como dizia na minha época, vim aqui pagar um mico, me humilhar, sei lá, me vestir de palhaço, sabe, sei lá, fazer algum... Não é nesse sentido. Quando a Bíblia fala de humilhação, a Bíblia está falando de nós assumirmos uma posição de inferioridade em relação ao outro. Pode ser que eu esteja sentado numa mesa, ou você esteja sentado numa mesa, onde quem tem mais conhecimento ali seja você. E humilhar numa mesa dessa é o quê? É você se colocar numa posição inferior, como se você conhecesse menos que os demais. Você pode falar assim na sua mente, pensar na sua mente, poxa, estão falando uma bobagem tão grande aqui, o pessoal não sabe de nada. Nem estão falando de algo que eles nem estudaram, mas eu domino o assunto. Então o que seria uma posição de arrogância? É você chegar nessa mesa e falar assim, gente, cala a boca, vocês não sabem de nada, eu estudei 20 anos isso aí, sou especialista nesse assunto. O que é uma posição de humilhação? É você se colocar como se você soubesse menos que eles. Olha, pessoal, eu ouvi o que vocês estão dizendo, mas vamos fazer aqui algumas reflexões, vamos pensar de uma forma diferente. O que vocês acham? E se assim fosse assim? As pessoas vão olhar para você, nossa, mas você tem tanto conhecimento, nunca falou nada para a gente. Por quê? Porque isso é uma posição de humildade. Você não precisa sair arrotando o que você sabe fazer, que você é melhor, que você é instruído. Tem pessoas que às vezes chegam assim, pastor, me bota aí no ministério que eu sei fazer tudo, pastor. Já andei em várias igrejas, já conheço de tudo, já tive em várias situações, já lidei com várias situações, pode me botar aí que eu resolvo. Já chega com uma posição de arrogância. Já chega arrogante, não se humilha. Pastor, precisa de ajuda? Se precisar de ajuda, eu estou aqui à disposição. Conheço um pouquinho aí dessa área, sei tocar aqui algumas coisinhas. Se precisar, chega para o líder. Isso é uma posição de humilhação, irmãos. É você colocar o outro numa posição acima da sua, como se você fosse inferior a ele. E aí quando nós continuamos na Bíblia, né, tratando aí desse tema, desse assunto,
Aqui nós aprendemos, né, que a humildade, ela precede a exaltação. Então, querer ser exaltado não é errado. Não é errado, mas você tem que saber o caminho certo. Qual que é o caminho certo? Para eu assumir a posição que Deus tem para mim? É de humildade. Eu preciso ter humildade. Se eu ficar na humildade, Deus vai me colocar na posição. Que é outra coisa que nós precisamos entender, irmãos. Quem vai te exaltar não somos nós. Não são as pessoas. É Deus. Deus vai te exaltar a posição que Ele tem para a sua vida. É Ele quem vai te recompensar. Não são homens. E aí, para nós irmos para o último texto, lá em Filipenses 2, do 3 ao 4, que é outro texto que também vai nessa mesma linha de pensamento. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Aquilo que eu falei. Considerem os outros mais importantes que vocês. Não queiram impressionar. Já viu o crente pavão? O crente pavão, ele já abre aquela... É o rabo do pavão, que abre aquelas cores maravilhosas. O pavão intimida, irmãos. Porque o pavão abre aquelas cores maravilhosas e você fica ali e se sente um piolho do pavão. Não sei se o pavão tem piolho, mas a gente se sente como o piolho do pavão. Caramba, o cara sabe fazer isso, o cara faz tudo sozinho, não precisa de ajuda, faz e acontece, não pede ajuda para ninguém. Não sejam egoístas. E aí no versículo 4, ele continua dizendo o quê? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Muito mais importante do que eu me preocupar com a minha vida, é eu me preocupar com a vida de vocês. Muito mais importante do que você se preocupar com a sua vida, é você se preocupar com a vida do seu próximo. Às vezes a gente vai receber alguém na nossa casa, poxa, deixa eu ver se a comida que eu gosto, deixa eu ver se a temperatura está do jeito que eu gosto, deixa eu ver se o café está do jeito que eu gosto. E o próximo? Será que ele gosta de comer isso? Será que ele toma café? Meu Deus, não sei se ele toma café ou é chá, ou ele toma refrigerante. Então, nós precisamos, irmãos, nos preocupar com os outros. Não se trata de mim, não se trata de você, mas se trata do próximo. A Igreja Viva Reino não está preocupada em ser uma igreja visível. Nós não estamos se preocupando, né, com nós mesmos, a gente está preocupado com os outros. Eu estou preocupado com a sua vida, com o seu ministério, de como que Deus quer te usar, de como que Deus quer fazer com que você cresça, com que você se desenvolva aqui dentro. Eu tenho falado para vocês, irmãos, e isso aqui eu falo debaixo do Espírito. Deus me chamou para transbordar na vida de pessoas para que o seu ministério se manifeste. Não se trata do meu ministério. Se trata daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque se você não crescer, eu vou ficar frustrado. Se você não se desenvolver, eu vou ficar triste. Não adianta, se Deus quiser projetar essa igreja para um tamanho X, se os membros não estiverem crescendo. Você tem que estar, no mínimo, igual ao seu líder ou maior. Você não tem que estar inferior. Você não tem que estar no nível inferior. Por quê? Porque eu estou aqui para ajudar você a você se projetar. É em Deus. E você, como parte do corpo, e você, como líder, né, para quem tem cargo de liderança ou vai ter cargo de liderança, você precisa ter o mesmo sentimento. Porque muitas igrejas, infelizmente, estão matando a mão de obra que Deus está enviando. Deus envia alguém com chamado, fica aí no banco. Ah, não serve. Não serve para quem? Não serve para o esquema
que eu estou implantando. Eu sou o líder e você não se encaixa. A igreja não é minha, irmãos. A igreja não é sua. Nós fazemos parte de um corpo. Nós temos funções e não posições. Pastor não é cargo. Pastor não é posição. Profeta, apóstolo, evangelista, líder de ação social, líder de louvor, líder de crianças, líder de diaconia. Você não ocupa um cargo, você tem uma função. E como é que eu funciono? Servindo o próximo. Como é que eu funciono? Dando matéria para o meu próximo. Você sabe por que a minha pele está saudável? Porque os vasos sanguíneos estão servindo essa pele. Os vasos sanguíneos estão trazendo nutrientes para essa pele, por isso que você está vendo essa pele saudável. Você sabe quando que nós teremos uma igreja saudável? Quando todos do corpo estiverem funcionando dentro da sua função e fluindo no Espírito. Aí sim nós temos uma igreja saudável, aí sim nós temos um corpo saudável. Onde você está encaixado, onde você está sendo alimentado, você está sendo cuidado. Embora algumas funções são mais importantes ou são mais visíveis, mas ainda assim é apenas uma função. Quando Deus olha para o corpo, Ele olha tudo igual. O mesmo valor que o meu cérebro tem para Deus, o meu dedo tem, a minha unha tem, o meu cabelo tem. Embora o meu cabelo seja irrelevante, eu posso ficar careca. Mas para Deus, o meu cabelo tem o mesmo valor que o meu cérebro, que tem o mesmo valor que o meu coração. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que você tem um valor. E esse valor que você tem é o mesmo dessa pessoa que está do seu lado. Não é mais e nem menos. Você não é melhor e nem menor. Você é exatamente igual. Quando nós olhamos para as nossas vidas, quando eu olho para a igreja, eu vejo todos iguais. Não importa se você tem 5, 10, 20, 30, 50, 60 anos. Nós temos o mesmo valor. A Igreja Viva Reino valoriza a sua história. A Igreja Viva Reino valoriza o que você carrega em Cristo Jesus. E nós estamos aqui para ajudá-lo. Se você quer ser ajudado, como diz o ditado, né? Só é ajudado quem se permite ser. A gente respeita também. Pastor, não quero conversa, não quero. Ok, fique no seu cantinho, mas no dia que você quiser se abrir, nós estamos aqui para lhe ajudar. E eu, a minha esposa, os líderes, os outros irmãos, nós estamos aqui para servir, irmãos. Amém. Aquele que não vive para servir, amém, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. E o serviço começa dentro de casa. Eu servindo a minha esposa me servindo, eu servindo meus filhos me servindo, eu servindo a igreja me servindo. Hoje eu estava pensando, estava ouvindo um podcast sobre ação social, e quem foi fazer parte do Ministério de Ação Social já pega essa chave, já pega esse código. Muitas igrejas têm feito ação social fora da igreja. Muitas igrejas têm feito ação social fora da igreja, com pessoas passando necessidade dentro das igrejas. Irmão, como é que eu vou ajudar o meu próximo se o meu filho está sem pão em casa? Está errado. Primeiro eu tenho que ajudar os meus. Primeiro eu tenho que ajudar os de casa. Primeiro eu tenho que servir os de casa, porque se eu não servir bem os de casa, eu estou sendo hipócrita naquilo que eu estou fazendo lá fora.
Porque lá fora eu tenho visibilidade. Lá fora eu posso levantar minha bandeirinha de ação social e falar, olha, a Igreja Viva Reino faz ação social. A gente dá comida aos pobres, a gente dá cobertor agora no inverno, dá roupa. E aí eu tenho uma família dentro da igreja passando necessidade. E aí para essa família, qual que é a minha resposta? Eu vou orar por você, irmão. Deus vai te abençoar. Às vezes nem ora, né? Deus vai te abençoar. Tenha fé. Vai passar. Isso aí é aprovação de Deus. Por que lá de fora eu não falo isso? E eu dou comida, e eu dou roupa, e às vezes a gente dá ajuda financeiramente, mas os de casa não. Então servir começa o quê? Dentro de casa. Se eu não servir dentro da minha casa, se eu não servir dentro da igreja, eu estou sendo hipócrita em servir lá fora. Ou pelo menos eu estou com uma visão distorcida daquilo que é reino. Pastor, mas a Bíblia não diz que nós temos que ajudar o próximo? Sim. Olhe para a pessoa do seu lado na igreja, muito prazer, esse é o seu próximo. Literalmente, né? Literalmente, é o seu próximo, ele está próximo. Fez o dever de casa? Ok, agora temos fôlego para ir para fora? Amém. A igreja não vai salvar o mundo, irmãos. A igreja que eu falo, a igreja local, por exemplo, a Viva Reino, a gente não vai resolver o problema de Itapema. A gente consegue resolver uma parte, um percentual. Né? Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir atingir um número maior de pessoas. Mas a gente não vai conseguir ajudar. Então começa dentro de casa, começa servindo em casa. Então para nós finalizarmos, existem 3 benefícios se nós aplicarmos esses textos que nós lemos. 3 benefícios. Existem mais. Eu vou listar aqui 3. Primeiro é nós reconhecermos Deus. Deus exalta aqueles que se humilham e servem aos outros. Seus serviços não passam despercebidos aos olhos de Deus. Então, toda vida que nós cumprimos essa palavra, irmãos, nós estamos sendo reconhecidos por Deus. Deus olha lá do seu trono de glória e fala assim, esse é o meu filho amado, que me traz alegria. Olha lá ele servindo, olha lá ele fazendo bem ao próximo. Olha lá, ele entendeu aquilo que eu preguei. Ele está cumprindo as Escrituras. Independente das necessidades ou daquilo que ele entende que ele precisa, ele está servindo ao próximo. Ele está botando as necessidades do outro em primeiro lugar. Você acha que essa pessoa vai passar despercebida diante de Deus, irmãos? Você pode passar despercebida diante dos homens. Não vou mentir para você. Pode ser que as pessoas não vejam o que você está fazendo para Deus. Mas Deus vai ver tudo o que você está fazendo, por mais que ninguém esteja olhando. O segundo é que nós teremos o quê? A alegria e a realização. Há uma alegria profunda e uma sensação de realização ao servir os outros e fazer a diferença na vida de alguém. Não existe sensação melhor. Quando eu me converti, era jovem, né? Tinha muito fôlego para estar na igreja e estar envolvido com a igreja. As experiências mais gratificantes que eu tive foi ir a campo e servir as pessoas. Uma delas, eu ia no Hospital Batista, lá em Fortaleza. Tinha um Hospital Batista, tinha lá um capelão responsável. A gente pedia autorização para ele e a gente ia nos leitos evangelizar. Então pegava lá um folhetinho evangelístico, ia nos leitos. Tinha lá geralmente 6 pessoas em média, né, por cada quarto internado. E aquelas pessoas que estavam numa situação, maioria delas em final de vida, irmãos. Vocês precisavam ver a alegria deles. De alguém desconhecido, que não é família, que não é amigo, que não é parente, que não é nada deles,
chegar lá e trazer uma palavra de conforto. O sorriso daquelas pessoas vinha na face. Elas agradeciam, sabe? Elas queriam te abraçar, queriam te gratificar de alguma forma, por uma simples atitude de você ir lá e levar uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Alguns minutos do dia. Isso não tem preço que pague. E por último, o que? A transformação pessoal. O serviço, ele nos transforma e nos torna mais semelhantes a Cristo, moldando o nosso caráter e fortalecendo a nossa fé. Servir ao próximo nos protege do nosso egoísmo. Não se engane, você carrega, eu carrego, todos nós carregamos uma dose de egoísmo dentro de nós. Alguns essa dose é maior, outros é menor, alguns manifestam mais, outros menos. Mas em alguma área das nossas vidas, nós carregamos uma dose de egoísmo. Tem pessoas que são muito generosas, às vezes, para compartilhar, por exemplo, livros. Aí já não é tão compartilhosa, já não é tão generosa para compartilhar a sobremesa que tem em casa, ou a comida que tem em casa. Entende? Estou dando um exemplo, né? Existem vários. Então, muitas vezes nós somos generosos, sim, em áreas, mas de outras áreas nós somos egoístas. Ah, isso aqui, cara, ninguém mexe. Esse aqui é o meu copo. Só quem bebe nele sou eu. Ai daquele, esse Beli não toca nesse copo, meus filhos nem pensar. Então todos nós carregamos algum grau de egoísmo dentro da gente. E sermos humildes e ajudarmos o próximo é uma vacina contra o nosso ego. É uma vacina contra o nosso eu. E isso nos amadurece, irmãos. E aí nós deixamos de ser aquela criança mimada que está buscando posição, que está buscando cargo, para entendermos que nós temos uma função. E o corpo só vai funcionar se todos estiverem posicionados nos seus locais. Eu posso vir aqui, me preparar espiritualmente, preparar uma mensagem para vocês, maná do céu, mas se não tiver auxílio da comunicação, se não tiver alguém para fazer o louvor, se não tiver alguém para cuidar, para fazer um café para vocês, a gente não vai funcionar 100%, porque eu não sei fazer tudo isso. Eu não consigo fazer, ninguém consegue. O egoísta acha que consegue, mas ninguém consegue. Nós precisamos uns dos outros. Então eu queria que nesse momento você curvasse a sua cabeça, para que a gente orasse em cima dessa palavra. Se existem áreas na sua vida que você precisa amadurecer nesse sentido, de buscar essa humildade, de buscar esse posicionamento dentro de uma função, que você possa pedir a Deus sabedoria, discernimento, que você possa entregar essa área da sua vida diante do Senhor. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Pai. Porque nós entendemos que, assim como o Senhor, mesmo tendo uma posição de destaque no reino, mesmo o Senhor sendo o próprio Deus, mesmo o Senhor tendo todo o poder, o Senhor foi o que mais serviu durante o seu ministério. O Senhor foi aquele que olhou para a viúva, o Senhor foi aquele que olhou para o pobre, o necessitado. O Senhor foi aquele que olhou para os excluídos. O Senhor foi aquele que olhou para aqueles que a sociedade não os enxergava. O Senhor foi quem curou o cego de Jericó, Pai. Que gritava ali no meio de uma multidão que não o ouvia, mas o Senhor o ouviu. Então que nós possamos, Pai, ter os ouvidos do Senhor. Que nós possamos ouvir
o grito dos invisíveis, Pai. A começar dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão precisando serem servidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a enxergar cada uma delas, Pai. E atuarmos em prol do seu benefício. Que possamos dispor do nosso tempo, da nossa sabedoria, das nossas ferramentas, dos nossos recursos, daquilo que o Senhor tem nos entregue no mundo espiritual, Pai. Dos dons, dos talentos. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos servir, Deus. Servir em amor, servir em alegria. Servir entendendo, Pai, que esse é a função que o Senhor quer. É a posição que o Senhor quer nos colocar. O Senhor demonstrou através do lavar de pés dos seus discípulos, Pai. Eles que deveriam estar lavando os pés do Senhor, Pai. Mas foi o Senhor quem lavou os pés deles. Foi o Senhor quem os purificou, foi o Senhor quem os limpou, Pai. Então que nós possamos ter a mesma atitude de limparmos aqueles que estão chegando, aqueles que o Senhor tem trazido, Pai. Que possamos servi-los em amor, em bondade, em alegria, sem esperar nada em troca, Pai. Porque o reconhecimento não vem deste mundo, o reconhecimento não vem de homens, mas o reconhecimento ele vem do Senhor. E é isso que nos interessa, Pai, porque nós temos um compromisso contigo, nós temos uma aliança com o Senhor, nós temos um chamado do Senhor, Pai. Foi o Senhor quem nos chamou, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor quem nos qualifica para estarmos no teu corpo servindo. Por isso nós te agradecemos e te louvamos essa noite, Pai. Que esse espírito de servir, que esse espírito de se humilhar, Pai, ele sempre esteja presente em nosso coração, para que o nosso ego seja amordaçado, para que os nossos desejos fiquem encarcerados, Pai. Que eles não sejam os protagonistas da nossa vida. Porque a tua palavra diz que quando nós cuidamos do próximo, o Senhor cuida de nós. Quando nós colocamos os nossos desejos no Senhor e cuidamos do próximo, o Senhor cuida dos nossos desejos, dos nossos anseios. Então que essa matemática, Pai, funcione nas nossas vidas. E que ela se multiplique no nosso meio, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém.